Debate Eleições 2012 está de volta, eleições ABCD, recebendo hoje no primeiro debate da série os candidatos a prefeito de Santo André, uma das principais cidades da região metropolitana do estado de São Paulo. Estão presentes os candidatos Alexandre Flacker, do PRTB, Carlos Grana, do PT, o candidato Raimundo Salles, do PDT, o candidato Nilson Bonomi, do PMDB e Marcelo Reina, do PSOL. Mais uma vez, lamentamos a ausência do candidato Aidan Ravin, do PTB. Diante dessa ausência, nós tivemos alguns contratempos, inclusive no que diz respeito à ordem de sorteios. Justamente por isso, neste bloco, será o bloco destinado, o quarto e último bloco destinado à pergunta de jornalistas, dos nossos veículos parceiros. Nós iniciaremos ele, portanto, com a última pergunta, que seria do bloco anterior. Essa pergunta será feita pelo candidato Nilson Bonomi ao candidato Carlos Grana. Isso foi acordado entre os candidatos e assessorias devido à ausência informada de última hora do candidato Aidan Ravin, do PTB. Portanto, então, candidato Bonomi, o tema é livre, que também foi acordado entre eles. O senhor tem 1 minuto para a sua pergunta, candidato Carlos Grana, mais 2 minutos para a resposta, e depois, sucessivamente, 1 minuto para a réplica e tréplica. Por favor, Bonomi. Candidato Carlos Grana, quero falar um pouco de cultura, esporte, lazer e turismo. Nós tivemos uma audiência pública, né, que foi organizada pelo vereador Paulinho Serra, que hoje apoia a sua candidatura. E eu quero agradecer a presença do vereador Paulinho Serra, também do vereador Gilberto Primavera. O vereador fez uma audiência pública porque ia acabar o vôlei e o basquete da cidade de Santo André. Eu, nessa mesma audiência, eu estava secretário e fui contra o governo defendendo a bandeira do esporte. Eu estava secretário da atual administração e fui contra a administração e o diretor de esporte. O que o senhor pretende fazer na área de cultura, esporte, lazer e turismo da cidade de Santo André? Candidato Carlos Grana, 2 minutos para a sua resposta a partir de agora. Primeiramente, candidato Nilson, cabe aqui o meu reconhecimento de quando o senhor estava como secretário do atual governo, as coisas iam melhor. Depois, inclusive, da sua saída, é que a coisa despencou de vez. E uma das coisas que, infelizmente, a nossa cidade já teve o prazer de contar com a equipe maravilhosa de vôlei da nossa cidade, com William, Bernard. Quem não se lembra do saque Jornada nas Estrelas, né? Quem não se lembra daquele brilhantismo no basquetebol, com Janete, com Marta. Quem não se lembra do momento, inclusive, que o Santo André, em pleno estádio do Maracanã, foi campeão da Copa do Brasil. Quem não se lembra de Santo André, da medalha olímpica com Aurélio Miguel no judô. Ou seja, Santo André foi um celeiro de grandes atletas, esportistas da primeira qualidade. Hoje, além de perder todo o incentivo, a cidade passa uma vergonha internacional. Enquanto São Caetano, enquanto São Bernardo vão sediar uma equipe na Copa do Mundo para treinar nas suas cidades, Santo André absolutamente não receberá nenhuma participação. Portanto, é urgente, é necessário que o trabalho no sentido de retomar essa liderança da cidade venha novamente à nossa cidade. Só temos uma forma, é de, além de retomar, trazer esses profissionais, trazer quem construiu esses projetos, realizar parcerias com o Ministério do Esporte, fazer com que o governo do estado também volte a investir na cidade de Santo André, sair do isolamento da nossa cidade. Esse é o caminho. Tempo esgotado, obrigado. Candidato Carlos Grana, 1 minuto para a réplica do candidato Nilson Bonomi. Não, Marcelo Reina, Marcelo Reina. Nós combinamos que o Marcelo comenta. Por favor, volte. Ok, comentário do Marcelo Reina. 1 minuto, deixa eu só voltar o cronômetro. Agora sim, por favor. Então, nós não somos a favor de enfatizar o patrocínio municipal em esportes profissionais. A nossa ênfase é no esporte amador. Temos algumas propostas, nós
agruparemos algumas secretarias, que é a Secretaria de Educação, Lazer, Esporte e Cultura. Propostas para a cultura, nós temos a criação de um programa chamado Santo André, Capital do Teatro, onde nós organizaremos, receberemos organizações de teatro a nível internacional, inclusive, autonomia das escolas livres, criação da escola livre de música, arena multiuso do Bruno Daniel, com dinheiro público, BNDES, com pagamento de bilhetagem, sem financiamento privado, a Olimpíada Municipal, que é um projeto nosso de práticas competitivas entre as escolas municipais, a oferta de cursos extracurriculares nas escolas municipais ministradas pelos aprendizes da Escola Livre de Teatro, Cinema, Música. Marcelo Reino, obrigado pelo seu comentário. Foi esse o acordo? Acho que é isso, né? Podemos partir então. Acho que é importante que nós tenhamos o município como um papel fundamental para estimular toda a política de esporte, de lazer, de cultura da cidade. É evidente que nós não podemos atuar apenas no esporte competitivo. Portanto, valorizar a partir das unidades municipais de educação é fundamental. É dali que nós vamos poder projetar e construir projetos e estímulo para que as crianças, desde muito jovem, possam ter esse desenvolvimento. É inclusive, instrumento fundamental para que as crianças não se envolvam com drogas, não se envolvam com crack, não se envolvam com alcoolismo. É fundamental para que a prática do esporte, da cultura, do lazer, dê um potencial para que o jovem tenha como um ensino fundamental o esporte como uma política de inclusão social. Ok, obrigado, candidato Carlos Grana. Nós vamos então partir para o momento deste último bloco, deste último bloco, momento em que os jornalistas, então, dos veículos parceiros deste debate, tanto na transmissão quanto na realização, serão sorteados e poderão, então, fazer a pergunta. Lembrando que a pergunta é de 1 minuto, o candidato sorteado também terá 2 minutos para responder, e aí o outro candidato será sorteado para o comentário de 1 minuto. Vamos ao primeiro sorteio, com o nome do jornalista. Jornalista Carolina Campos, da TVT. O jornalista já pode se dirigir para cá, onde ela fará a pergunta. A pergunta será feita ao candidato Nilson Bonotti. Com comentário do candidato Alexandre Flávio. Seu microfone. Bom, candidato Nilson Bonotti, então, fala sobre educação. Como que o senhor pretende melhorar o índice de analfabetismo em Santo André e incentivar os projetos de educação para jovens e adultos? Candidato Nilson Bonomi, 2 minutos a partir de agora. Pode responder. A educação da cidade de Santo André, nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, já teve um trabalho muito amplo no sentido de melhorar o conhecimento dos alunos da cidade. Mas nós temos que dar qualidade de ensino, fazer com que as escolas, né, tenham período integral para as crianças ficarem dentro da escola com atividades físicas, escolas de computação, outras atividades, e aí sim nós estaremos resolvendo diretamente um problema que impacta hoje no vandalismo, nos jovens à mercê da criminalidade, das drogas, enfim. Nós temos que começar fazendo, o início locais adequados para os alunos estudarem. A atual administração fez reformas em algumas unidades, mas tem muito por fazer, né? Nós temos que se preocupar com a construção de mais unidades escolares, mas em primeiro lugar, nós temos que valorizar o profissional. Nós temos que dar salário digno aos professores e assistentes de professores. Tem algumas ações que nós podemos fazer na área da educação que, sem dúvida nenhuma, vai fazer os alunos realmente aprender. Porque hoje tem uma política de que os jovens
vão passando de ano sem que tenham aprendido alguma coisa. Ou seja, não se faz mais prova. Na época que eu estudei, nós tínhamos que ter realmente notas boas, nós tínhamos que ter aprendido realmente o que os professores estavam nas escolas de aulas aplicando. Então nós temos que, em primeiro lugar, valorizar o professor e dar condições dignas para os alunos da cidade de Santo André poderem Tempo estudar. esgotado. Obrigado, candidato Wilson Bonomi. Comentário de 1 minuto com o candidato Alexandre Flávio. Eu concordo com o que o candidato Wilson falou. Nós temos que aprimorar, primeiramente, a formação dos educadores, tá? Criaremos uma escola voltada aos educadores, aos professores. Porque hoje o professor, ele não trabalha motivado devido não só ao pequeno salário, mas também pela falta de educação dos nossos alunos. Hoje, infelizmente, principalmente em escola de periferia, a criança, ela não sai educada de casa. O professor, o papel dele não é educar, ensinar matemática, português, ciências, entre outras. A educação da criança tem que sair de casa. Então colocaremos um psicólogo a cada 2 salas de aula, tá? E esse psicólogo vai identificar as crianças problemáticas. Ela tira nota baixa, é muito bagunceira, vai identificar o problema que vem de dentro de casa, tá? A prefeitura vai mandar uma equipe, vamos resolver o problema começando pelos pais. Esgotado. Obrigado, candidato Flávio. Nós vamos a mais um sorteio, iniciando pelo jornalista. Será Eduardo Cazé, jornal Ponto Final, participando da realização deste debate. Pergunta de 1 minuto será dirigida ao candidato Alexandre Flávio, com comentário de 1 minuto do candidato Nilson Bonomi. Eduardo, você tem 1 minuto. Boa noite. Candidato Flávio, eu queria perguntar para você como que o senhor pretende tratar a questão da segurança alimentar na cidade, incluindo, claro, a vigilância, a merenda escolar, e, indo nessa mesma vertente, a gente entende assim, que o CRAS ele não cumpriu completamente a sua missão principal, ou seja, que é de ser um entreposto entre produtores e varejistas. Como você pretende tratar essa questão do CRAS e também da segurança alimentar? Candidato Alexandre Flávio, 2 minutos a partir de agora. Bom, obrigado, Cazé. Acho que essa pergunta ela é muito pertinente, pois na época que eu trabalhava na área da saúde, entrava no hospital municipal cerca de 6 horas da manhã, saía 4 horas da tarde e me dirigia diretamente para a CRAS, tá? Na qual eu trabalhava no banco de alimentos. E dentro do banco de alimentos, eu me deparei com diversos problemas pertinentes à alimentação. E nós não tínhamos nutricionistas capacitados, tá? Não só para o banco de alimentos, mas também para toda a CRAS, que hoje fornece alimento para as escolas, não só do município, como do estado e para a polícia militar também. Então, a primeira coisa, Casal, é implementar novos nutricionistas, tá? Mais capacitados para o cargo. Pois o próprio jornal, se não me engano, Diário do Grande ABC, publicou que o banco de alimentos estava doando carne estragada, gente. Carne estragada. O jornalista chegou na CRAS e a coordenadora prontamente escondeu a data de validade, porque não queria demonstrar aos jornalistas que estavam cometendo tal crime. Então, não só carne, como também geleia. O pessoal pagando geleia com acetona. Isso porque eu, graças a Deus, conquistei muitos amigos lá dentro. Eles me ligam falando: Flávio, você não acredita, os caras estão apagando data de validade de acetona, com acetona de geleia. Então nós temos que potencializar, sim. Hoje a CRAS, ela orienta a escola a fornecer apenas uma refeição, sendo que tem crianças que não tem nem o que comer em casa. Então a gente tem que potencializar não só a doação de empresários para o banco de alimentos, como também potencializar o nível da nossa merenda para as nossas crianças, que hoje está uma merenda chula, a criança não pode repetir, tá certo? E muitas vezes o alimento não está adequado e muitas crianças acabam passando mal por causa disso. Candidato Alexandre Flávio, obrigado. Nós vamos então ao comentário do candidato Nilson Bonomi. Por favor, 1 minuto para o seu comentário.
Eu acho que realmente a CRAISA precisa de uma gestão nova, a CRAISA precisa de uma preocupação muito maior. Mas eu discordo do candidato quando se fala dos profissionais de nutricionismo. Nós tivemos trabalhando junto e, sem dúvida nenhuma, hoje a merenda de Santo André é uma das melhores merendas que se tem no país. Então eu acho que a verdade tem que ser dita. Agora, a gestão da CRAISA, a maneira com que a CRAISA está sendo gerenciada de uma maneira ditadora, né? As pessoas estão sendo perseguidas. E só para complementar a sua fala, candidato, a carne estragada já tinha sido entregue em uma região da cidade e a moradora foi quem denunciou. Então eu acho que essa preocupação o governo tem que ter. Candidato Bonomi, obrigado pela sua participação. Nós vamos a mais uma rodada. Sorteio com o nome do jornal. Pergunta agora é a Gislaine Jacinto, do jornal DCD Maior. Pergunta ao candidato Carlos Grana. Um comentário do candidato Salles. Gislaine, um minuto para a sua pergunta. Boa noite, candidato. O jornal DCD Maior publica na edição de amanhã uma reportagem que revela que a prefeitura proibiu os funcionários de tirarem férias e também não pagará a licença-prêmio para os funcionários públicos. Caso o senhor seja eleito, como o senhor vai administrar esse problema, já que haverá um acúmulo de benefícios a serem pagos? Obrigado, Gislaine. Candidato Carlos Grana, tem 2 minutos a partir de agora. Primeiramente, nós vamos ter um grau de relacionamento e respeito à representação do funcionalismo municipal. Nós temos as entidades representativas e, a partir do sindicato dos servidores públicos municipais de Santo André, o qual tive o prazer, enquanto dirigente sindical rutista nos anos 90, aqui em Santo André, ter ajudado a fundar. Portanto, não terá no nosso governo nenhuma política que venha a ser imposta para o funcionalismo, sobretudo naquilo que se refere aos seus direitos e sobretudo naquilo que se refere às suas conquistas. Portanto, o respeito da nossa parte, até pela minha trajetória, que tenho como líder sindical, desde os metalúrgicos de Santo André, até assumir o posto como presidente da Confederação dos Metalúrgicos. Portanto, foram 30 anos dedicados a buscar, desde o período da ditadura militar, onde a gente não tinha liberdade no país. Eu acompanho e desenvolvi um projeto de redemocratização das relações de trabalho. Portanto, a minha história, ela está intimamente ligada à defesa dos direitos dos funcionários. Essa medida é uma medida arbitrária, inaceitável e que no nosso governo, evidentemente, nós não teremos, por conta justamente desse respeito, dessa trajetória e da minha história aqui na cidade de Santo André em defesa dos direitos dos trabalhadores. Mais do que isso, no nosso governo nós vamos ter negociação permanente para que os problemas não sejam discutidos apenas uma vez por ano quando há o dissídio coletivo do funcionalismo. E sim, um diálogo permanente, uma mesa permanente com o funcionalismo nos seus diversos setores, nos seus diversos segmentos. Afinal de contas, é a minha história e eu quero preservá-la como meu legado. Obrigado, candidato Carlos Grana. 1 minuto para o comentário do candidato Salles. Eu queria salientar um pouco da história de Santo André em relação ao funcionalismo. Com todo respeito ao Carlos Grana, espero que a história dele realmente seja diferente, mas foi no governo petista que foi a primeira vez que houve uma redução do salário do funcionalismo. 12 anos sem aumento, o funcionalismo chora quando lembra quando o PT passou pelo governo. O Aidan prometeu fazer essa recomposição salarial. Hoje a diferença é de quase 48% em decorrência desde aquela ocasião em que houve uma redução do salário. Mas o que é isso? Quem criou as ONGs, que o tempo do Brandão não existia, foi o PT. E quem intensificou ela foi o próprio Aidan.
Eu quero acabar com as ONGs. Vou fortalecer a Fundação Santo André e ela será geradora de mão de obra como a Fundação ABC hoje faz isso em relação à área da saúde. Obrigado, candidato Salles. Nós vamos para mais uma rodada. Lembrando que por conta da ausência do candidato Renan Ravinho, nós tivemos que adequar uma série de situações. Então, neste próximo bloco, o candidato Marcelo Reina precisa necessariamente sair para responder ou comentar. Se isso não acontecer, eu terei de refazer o sorteio até que seja dessa maneira, por conta da ausência, ok? Então vamos então ao sorteio com o jornalista inicialmente. O jornalista Walter Fernandes, da Rádio Brasil Atual. Vai perguntar, felizmente, ao candidato Marcelo Reina. Terá o comentário. Candidato Carlos Miranda. Walter, 1 minuto para a sua pergunta. Candidato, o Hospital Estadual Maricovas tem retirado diversas especialidades do seu quadro. E dentro dessa sequência também há relatos de munícipes que demoram meses para realizar, por exemplo, um exame na cidade de Santo André. Quais ações efetivas que o candidato tem para mudar esse quadro? Candidato Marcelo Reina, 2 minutos para a resposta a partir de agora. Primeira coisa, as pessoas têm que entender como funciona o sistema de saúde. Tá? Então, assim, por exemplo, foi proposto aqui você fazer UBS 24 horas. Você descaracteriza a UBS. A UBS, ela serve para atendimento preventivo, atendimento primário. A UBS tem que ficar como hospital. O que precisa melhorar? Principalmente a farmácia e colocar o profissional habilitado, que é o farmacêutico. Depois você tem que ampliar, você tem que fazer o serviço de urgência e emergência. Aí entra as UPAs. Nós precisamos, pelo menos em Santo André, de cerca de 11, 12 UPAs para dar conta de 650 mil pessoas. A UPA serve para atendimento urgencial, não incorre em risco iminente de morte. Depois você precisa de um centro de emergência, que na cidade só tem um, que é no hospital municipal. Então, se a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, tem um derrame, essa pessoa não é para ir para a UPA, senão ela morre. Então ela tem que ir em um centro de emergência. Então precisa ter mais um centro de emergência, que é a nossa proposta do 2º subdistrito. Precisa de leitos hospitalares. Os leitos hospitalares vêm decaindo com o passar dos anos, desde a administração petista e continua na administração Aidan. Precisa de pelo menos 600 leitos hospitalares na cidade de Santo André. A nossa proposta é iniciar com pelo menos 80 leitos hospitalares, que é o que a verba de investimento propõe. Depois tem a questão das especialidades. Há um déficit de especialistas. Dependendo de qual especialidade a pessoa quer, ela demora mais de 6 meses. São elas: pediatria, neurologia e outros profissionais da saúde, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então você precisa de um centro de tratamento de doenças crônicas. Esse vai ser requisitado junto ao governo estadual, mais um núcleo de apoio psicossocial, que é para tratar pessoas com distúrbios psíquicos, dependentes químicos, dependentes de drogas ilícitas. Então, esse é um projeto de saúde, esse é um projeto, não é falar UPA, não é falar coisas em pequenos detalhes. Nós temos um projeto amplo que contempla a saúde na sua integralidade. Isso é saúde para o pessoal. Tempo esgotado, o candidato Marcelo Reina. Agora 1 minuto para o comentário do candidato Carlos Miranda. Eu tive no último sábado a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. De fato, nós precisamos ter um olhar para a saúde de forma integral, a partir inclusive da saúde preventiva, ampliar a rede de assistência do agente de saúde, isso no conjunto. O fato concreto é que Santo André, na última eleição, em 2008, acabou votando, acreditando que o atual prefeito iria melhorar a saúde, e hoje está decepcionado. Quer dizer, ele como médico é um péssimo prefeito, é um péssimo gestor público, portanto a saúde piorou. Esse é o fato. Nós precisamos de um novo comando, um novo prefeito, que tem um olhar e tem uma relação do sistema SUS, do governo federal, do governo estadual, que possa atender a expectativa da cidade. Agora, Santo André tinha um orçamento do governo PT de 1 bilhão. Hoje está previsto quase 3 bilhões para o próximo prefeito. Por isso, tenha segurança, funcionário público, que nós vamos fazer o que é preciso fazer. Obrigado, candidato Carlos Grana. A última rodada de perguntas e respostas envolvendo jornalistas. Neste momento, Ayrton Rezende, que representa aqui o Repórter Diário, fará a pergunta ao candidato Salles.
com o comentário do candidato Marcelo Reina. 1 minuto para a pergunta. Boa noite a todos os candidatos. Eu queria perguntar ao Salles, o assunto é Semasa. O Semasa é uma autarquia na cidade que, historicamente, sempre está envolvida em algumas questões que acaba redundando até em disciplina, como a justiça, uma punição. Eu queria saber do candidato, é saber como administrar uma autarquia e, ao mesmo tempo, saber o que está ocorrendo dentro dela. Porque a autarquia, nos últimos tempos, pelo menos nessa gestão, ela fez reparação no rio da Mandanteí, acabou sendo investigada. O aterro sanitário não teve uma licença ambiental, está parado. Teve uma proposta de construir uma usina na cidade, também está parado. Isso não quer dizer só na gestão do Maidano, mas historicamente o Semasa sempre está envolvido nisso. Eu queria saber se sabe como vai administrar isso, como não interferir nesse processo. Obrigado. Raimundo Salles, 2 minutos para a sua resposta. A questão do Semasa deixou muito claro, com as denúncias daquele advogado Calixto, sobre o envolvimento de corrupção de muitas pessoas. E eu costumo dizer que não houve indignação dos inocentes. Eu não vi ninguém processando Calixto. Então me pareceu que tudo que ele disse era verdade. Ele disse que havia corrupção, que havia malversação dos valores. Mas também quero dizer que se tem aqui no Tribunal de Justiça uma ação condenatória contra o Nimes e mais 6 diretores do Semasa com corrupção também, naquela época da Rodedário. Quer dizer que a questão do Semasa foi usada sempre como plano de fundo, como caixa 2, infelizmente. Eu quero, evidentemente, dar justiça a quem tem justiça, que são os funcionários do Semasa, os engenheiros do Semasa, retornar à função do Semasa, que era a função de distribuição de água e de esgoto, e, evidentemente, fortalecer a Secretaria de Obras, que essa era a função clara e objetiva do governo da ocasião. Quero dizer que o Semasa não foi essa podridão sempre, não. Na época do Brandão, a capacidade de investimento era de quase 34%. Quando o Pote terminou o governo, era quase 34%. Hoje a prefeitura é fundamentalmente custeio, 100% custeio. Então, houve tempos bons, sim, na Semasa, tempos em que as pessoas honravam o dinheiro público, em que as pessoas faziam as coisas da forma correta. Mas quero dizer que a partir da gestão petista e com, evidentemente, essas informações que eu passo a vocês nessa oportunidade, os processos foram cobrindo, e essa diretoria do Semasa, do PT, e essas denúncias do Calixto, tudo mudou. Obrigado, candidato Salles. Nós estamos encerrando este penúltimo bloco. Comentário do Reina. Perdão, verdade. Comentário do Reina, 1 minuto. Aí, então, eu te digo qual a causa desses problemas que acontecem com o Semasa, que acontece com a construção do metrô no estado de São Paulo, o que acontece com a contratação de ONGs pelo governo federal. Então, tudo isso está relacionado com o financiamento de campanha, a corrupção está atrelada ao financiamento de campanha e aos partidos políticos. Assim que esses candidatos ganhem, assim que esses partidos ganhem, eles têm que cumprir o seu contrato, que não é mais com o munícipe, passa a ser com uma empresa privada. Aí, a empresa de ônibus, privada de ônibus, tem um contrato fraudulento com a prefeitura. Por isso que ninguém consegue fiscalizar a lotação e frota. Por isso que ninguém consegue acabar com a corrupção no Semasa. Por isso que ninguém consegue acabar com a corrupção na Previdência. Por isso que ninguém consegue acabar com a corrupção dos contratos a nível estadual, federal e municipal. Porque não são independentes. O PSOL é um partido independente e só partidos e candidatos independentes podem fazer a mudança. Obrigado, candidato Marcelo Reina. Agora sim, nós estamos encerrando este quarto e penúltimo bloco, que contou com a participação de jornalistas dos veículos parceiros na realização desta série. Obrigado aos jornalistas que fizeram suas perguntas, obrigado aos candidatos pela resposta. E no próximo bloco, no quinto e último bloco, nós teremos então 3 minutos aproximadamente, isso vai ser definido de acordo com o tempo restante pela ausência do candidato Edgar Ravim,
mas os candidatos farão, portanto, no próximo bloco as suas considerações finais neste debate.